Um abraço para você que está nos ouvindo neste 7º domingo do tempo comum e que nós somos dirigidos pelo evangelista Lucas, que nos propõe então um ano da praxis cristã, seguindo o caminho e a caminhada de Jesus. Lucas é um evangelista de grande interesse pelo Espírito Santo, também muito interessado em dar as boas notícias da relação de Jesus com os pobres, os pecadores, valorizar também tudo aquilo que é importante para o ser humano, muito preocupado e atento às mulheres, especialmente a Maria, a mãe de Jesus. Lucas também nos apresenta Jesus como o Senhor, o verdadeiro Filho amado, fiel ao misericordioso coração de seu Pai, o Eterno, e ao seu projeto, enviado para estabelecer o reinado de Deus no mundo. Jesus, cheio de ternura para com os pobres e humildes, é o profeta por excelência, o porta-voz do Altíssimo, do Senhor e do Espírito Santo. Lucas nos traz as narrativas dos grandes perdões, da renúncia absoluta, da alegria, do agradecimento e do louvor. Podemos lembrar que em Lucas nós encontramos o Cântico de Maria, a mãe de Jesus, de Zacarias, de Simeão, que são cânticos de agradecimento, de louvor ao Senhor. Lucas pode ser considerado uma personagem do nosso tempo, um contemporâneo nosso, em muitos sentidos, mas gostaria de hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo comum da liturgia, mas um tempo muito especial da realidade brasileira, gostaria de salientar a clareza de Lucas frente aos bens terrenos. Ele salienta a exigência de um absoluto desapego decidido, corajoso, a ponto de abandonar toda a riqueza. No 6º domingo do tempo comum, domingo passado, nós ouvimos a pregação das bem-aventuranças segundo o Evangelho de Lucas. E nós sabemos que também o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, tem o anúncio das bem-aventuranças que Jesus proclama e que é chamado Sermão da Montanha. Em Lucas, as bem-aventuranças se encontram no capítulo 6, versículo 20 a 26. E Jesus, após chamar seus discípulos, ele desce a montanha e se detém em um lugar plano, onde se encontrava um grande grupo de pessoas. Então, em Lucas, temos não pregação da montanha, não sermão da montanha, mas pregação, sermão da planície, mostrando que Jesus se coloca próximo aos ouvintes, no mesmo nível deles. Eles falam a partir da realidade. E essa realidade que era vivida por todos aqueles seguidores de Jesus e pelo próprio Jesus. Pobreza, fome, aflição, perseguição por causa da justiça, desprezo às vezes até de seus conterrâneos, de seus concidadãos. Parte então, essa pregação da planície parte da realidade do povo sofrido que segue Jesus. O Evangelho deste domingo
é continuação das bem-aventuranças do domingo passado. E em Lucas não traz apenas bem-aventuranças, mas traz também maldições. Não são apenas bênçãos, como em Mateus, mas há também 4 maldições. Ai de vocês os ricos, ai de vocês os saciados, ai de vocês que agora riem, ai daqueles que agora são adulados, bajulados, tratados como mitos. A lei de Jesus, descrita no Sermão da Planície, tem como motivação, como incentivo, o exemplo de Deus Pai e nos ensina como viver já em nosso tempo o reino de Deus. São versículos, são palavras muito exigentes e nos ensinam atitudes fundamentais da vida cristã, do seguimento de Jesus. Então, atitudes fundamentais quanto aos nossos sentimentos. Amem os seus inimigos. Quanto às nossas obras, façam o bem aos que odeiam vocês. Se alguém lhe dá um tapa na face, ofereça também a outra. Se alguém lhe toma o manto, deixe que leve também a túnica. Nas palavras, mais exigência ainda parece. Desejem o bem aos que os amaldiçoam. E em nossas orações, a atitude muito exigente. Rezem por aqueles que caluniam vocês. Quem é discípula de Jesus, vive diferente do mau espírito que reina neste mundo. A gratuidade em todo o nosso ser é fundamental. Deus nos ama gratuitamente e gratuitamente devemos cultivar sentimentos, obras, palavras, espiritualidade, orações, tudo isso de acordo com a pregação de Jesus na planície, pregação no meio do povo simples e pobre. Nossas relações gratuitas devem ser motivadas pela certeza de nossa filiação de um Pai misericordioso. Não se trata de medo, nem de resignação, nem acomodação, passividade diante do poder, do lucro, da violência, das injustiças que reinam atualmente nas relações humanas, especialmente no Brasil, né? Em nossos vizinhos, em nosso lado, vemos tudo isso, mas é atitude corajosa para enfrentar essa realidade, mudando as atitudes. Jesus faz uma síntese da lei primeira, da primeira aliança, dos mandamentos da lei de Deus. Ele atualiza e simplifica para os cristãos, principalmente aqueles vindos do paganismo, né? E os simples também, os pobres de seu tempo, para os pobres de nosso tempo. Então, em Lucas, temos também outras palavras de Jesus que exigem muito da nossa dedicação, da nossa mudança de vida. Em Lucas 6, 29 e 30, nós ouvimos Jesus dizer: dê a quem lhe pede, e se alguém tira o que é seu, não lhe peça que devolva.
não apela para a violência, mas nos ensina atitudes de não violência e para dar sem esperar retorno. E isso também Jesus simplifica do Deuteronômio. É no Deuteronômio que nos diz que é para dar sem esperar retorno. Os versículos 32 a 35 repetem as 3 normas: amar, fazer o bem e emprestar sem pensar no próprio interesse. A recompensa virá de Deus, conforme lemos e aprendemos de Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, empresta a Deus, empresta ao Senhor. Deus é como uma mãe compassiva, ama gratuitamente, com um amor universal e nos ama nas situações concretas de nossa vida. Sinais, exemplos do que ocorre quando o reinado de Deus se faz presente nesta vida. Neste nosso mundo, quando aparece o amor de Deus por nossos atos, então esse mundo tão dominado pelo mal, pela desigualdade, pode tornar-se, enfim, reino de Deus. Jesus quer dar-nos exemplo de como deve ser a vida do reino de Deus, essa vida nova, que pode então, e nós chamamos o reinado de Deus nas nossas relações. Com a medida com que vocês medirem, sereis medidos também. A fidelidade aos mandamentos da lei de Jesus Cristo nos leva a atitudes que o mundo não compreende. Esse mundo atual não compreende as atitudes, não é? De solidariedade, de partilha, pois são atitudes contrárias aos que vivem e ensinam os que dominam a terra, aos que imploram, roubam, aos que exploram, roubam, perseguem, caluniam, cobram juros extorsivos, pagam salários injustos, odeiam os diferentes, desprezam os pobres. Aí não tem sinal do reino de Deus. Os mandamentos que Jesus nos ensina é uma proposta revolucionária. Não julguem e não sereis julgados. Não condene para não ser condenado. Perdoe e tudo lhe será perdoado. Essa é a lei que Jesus ensina. A vida cristã é essencialmente seguimento, vivência do amor gratuito do Senhor, que é nosso Pai, e só assim, na prática do amor, seremos filhos de Deus, e o Senhor nos tratará com sua infinita misericórdia. Deus não nos julgará, não nos condenará. Deus perdoará conforme a oração ensinada por Jesus e que nós repetimos diariamente. Perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos que nos têm ofendido. Somos nós que preparamos nosso futuro e preparamos isso dia a dia. A verdadeira vida é o amor em todas as suas dimensões. Amor amizade, amor ágape. O amor é ideal bíblico e cristão e que deve triunfar sobre tudo.
Jesus insiste na necessidade de amar até os nossos inimigos. E esse amor é em grau heróico. Jesus insiste em romper com o olho por olho, dente por dente. Não responder ao mal que recebemos com a mesma moeda, com hostilidade, com ódio, com violência. Perante a realidade que vivemos, como será a resposta que nós, seguidores de Jesus, que é o Filho amado do Pai, como será a nossa resposta? É necessário responder. Fingir que nada está acontecendo no Brasil é atitude, podemos dizer, de colaboração com o ódio. É um pouco de covardia. Estamos colaborando com a injustiça, o roubo, a opressão. Temos compromisso com o bem comum, com a inversão da lógica da hostilidade, da rejeição, da violência, do culto às riquezas, que vem em consequência desse culto às riquezas, é a morte de fome pelos pobres, os oprimidos, os marginalizados, os moradores de rua. Então, temos que aprender desse domingo que o amor é a maior lei que Jesus pode nos deixar. Na liturgia de hoje, a primeira leitura é do primeiro livro de Samuel, e nos ensina como um oprimido, que no caso dessa primeira leitura é Davi, o oprimido, o rei Davi, como pode lidar com o perseguidor, o rei Saul. Usar as mesmas armas, vingar-se, ou respeitar a vida que pertence só a Deus, conduzindo-se pela lei prescrita por Deus, conforme a Torá? Davi está apenas acompanhado por um homem e eles entram à noite no acampamento de Saul, que está então dormindo, e ele está acompanhado por 3.000 soldados. Parece até que Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Mas Davi não resolve a situação com ódio, com perseguição, não se vinga, não ocasiona a morte de Saul. Davi não permite a morte do inimigo, apenas o desarma e lhe tirando a espada e a vasilha de água. Assim agindo, ensina-lhe a usar outras armas para proteger o povo e assim instaurar a justiça e proteger a quem está sendo perseguido. O fato de Davi crer na justiça de Deus o capacita a perdoar o inimigo. Na leitura deste domingo, Paulo escreve à comunidade de Corinto, que enfrentava brigas e divisões internas. E Paulo chama a atenção para a unidade do corpo de Cristo. Quando ele fala de homem terrestre e homem celeste, Paulo parece separar a experiência humana em 2 níveis: coisas da terra e coisas do céu. Mas o ser humano não é feito em setores separados. A nossa solidariedade com Adão nos torna frágeis e finitas. Porém, o Filho de Deus misericordioso se solidarizou conosco, assumindo nossa condição humana. Mas ele venceu a morte, ressuscitando. Por essa solidariedade de Jesus, trazemos em nós
a imagem do ser celeste, conforme está escrito em Filipenses 2. Paulo não quer reforçar a dualidade humana, mas chama a atenção para a liberdade de escolher crescer para Deus compassivo, sem limites, ou se fechar no egoísmo mesquinho, negando o potencial de caminhada para uma vida nova, de filiação divina, de vida que não tem fim. Nessa celebração, nós vamos orar com o Salmo 103, 102. É um hino ao amor maternal, amor paternal de Deus, atribuído a Davi. Deus faz justiça defendendo o oprimido do opressor. Por quê? O Senhor é compaixão e piedade, diz o Salmo. Hoje podemos nos perguntar: nossa vivência religiosa faz crescer em nós a força da compaixão e da bondade? Valorizamos o que há de bom nas pessoas e colaboramos com a humanidade para que seja mais harmoniosa, cheia de concórdia e de paz? A Assembleia Celebrante é um lugar privilegiado da expressão e cultivo de uma relação de amor indissolúvel e compassivo entre Deus e nós, e entre nós como irmãos. A celebração nos ajuda a ser mais filho de Deus, mais irmãos entre nós, contagiados pela larga medida de Deus, partilhamos agradecidas o mesmo pão, com o compromisso de completar no dia a dia a comunhão iniciada em nossas celebrações. A palavra de Deus neste domingo é de uma riqueza imensurável. Felizes de nós se conseguirmos beber dessa fonte e podemos continuar durante a semana em plena contemplação e mudando a nossa vida para mudar a realidade. Um abraço.